Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo de Mai Responde, perguntas pessoais. Eu acho que eu vou colocar assim o título, porque vocês têm me feito várias perguntas pessoais que indiretamente têm a ver com a profissão, né? E eu acho que é legal fazer um vídeo separado. Então eu anotei algumas coisas aqui. Se vocês tiverem mais perguntas pessoais, deixem aqui embaixo nesse vídeo. Então quer aparecer muito aqui, ó. Olha aqui, Tuquinho. Esse Tuquinho da mamãe. Tem pergunta dos totós, sobre os totós. Esse é o fliquezinho da mamãe. Olha que bonitinho que ele é. Pinguinho, não sei onde tá, deve estar aí passeando por aí. Daqui a pouco ele aparece. E o Thor passou aqui atrás já, vocês viram? Então tá. Então vamos começar então primeiro com as perguntas do Gessé Lopes. Beijos, Gessé, e da Isabela Fernandes. Beijo, Isabela, pergunto, com quem ficam seus dogs quando você viaja? A Isabela perguntou, na verdade, com quem ficava antes de eu me casar. E o Gessé já pergunta com quem eles ficam, né? E também pergunta sobre a minha altura. Bom, Gessé, Isabela e quem mais queira saber. Os meus cachorrinhos, quando eu não era casada, é o meu segundo casamento, a maioria já sabe, mas o meu primeiro casamento, que o meu ex-marido também voava, ele era piloto, e a gente tinha uma pessoa que trabalhava em casa que ficava lá. Então, por exemplo, se coincidisse de eu viajar e ele também viajar, a gente pagava um valor separado para essa pessoa, e essa pessoa ia lá em casa e posava lá em casa, assim que funcionava. Mas agora que o que interessa é o presente, né? No passado já era, interessa é o presente. Então agora o meu marido, ele não voa, ele tem um trabalho normal, ele é um terráqueo, né, uma pessoa normal, então ele sempre está em casa, então não tem mais a necessidade de ter alguém que venha, ou que eles fiquem em um hotelzinho, ou alguém venha ficar com eles, porque meu marido sempre está em casa quando eu estou voando. Então é dessa forma. Então, como a maioria dos voos são à noite, eu acabo saindo à tarde, no finalzinho da tarde. Existem, claro, os voos diurnos, mas é mais raro, é mais difícil. Geralmente são à noite. À tarde, sempre, umas 7 horas mais ou menos, ele já está em casa e os totozinhos já têm companhia. Então, os totozinhos ficam com o meu marido, certo? Outra pergunta. Da altura. O Gessé também perguntou sobre a minha altura. Eu tenho 1,80 m. Eu encontro algumas pessoas no saguão do aeroporto, principalmente o pessoal que quer migrar, pessoal de check-in, de atendimento passageiros especiais, enfim. Eles me encontram e falam, Maiana, assisti seus vídeos tal, e eu tô tentando entrar nessa parte da aviação, tô tentando migrar, e eles ficam, a 90% ficam surpresos com a minha altura. Eu tenho 1,80 m, realmente eu sou bem alta. De comissária deve ter, olha, da minha altura uma meia dúzia, e olha lá. Então, eu sou bem alta, né, pra mulher, pra média brasileira, eu sou bem alta. Então, eu tenho 1,80 m. O Wesley Arruda, beijo Wesley, pra você. Me perguntou, ele comentou que eu falei em um vídeo, e realmente eu falo, lá, eu não sei se é o vídeo 8, eu não sei, tem um vídeo lá no comecinho que eu falo como foi pra mim entrar na aviação. Então, se você quer saber mais detalhadamente, dá uma procuradinha nos vídeos antigos que tá lá. Mas o Wesley me perguntou o que se me desmotivou eu não ter passado na primeira seleção na TAM, porque eu não passei. Então, para quem não assistiu o vídeo, realmente eu não passei na parte de dinâmica em grupo, foi nessa parte que eu não passei. Na verdade, na época, a TAM não tinha aeronaves como o Airbus agora, 319, 320, 321. Então, eram Fokker 100 e Fokker 50. São aeronaves pequenas, relativamente pequenas. E a minha altura, naquela época, me atrapalhou. Porque o que eles me falaram na parte de dinâmica, depois a Letícia veio falar porque que era uma das avaliadoras, falou por que eu não tinha passado. Ela falou, o Pingo quer falar oi. Oi, gente! Ela falou que eu fiquei corcunda
na hora da seleção, eu fiquei torta, a minha postura foi errada, foi isso que ela me falou. Então, eu fiquei triste, fiquei muito triste, e eu não vou falar que me desmotivou, mas eu realmente pensei, pelo menos ali uma semana, que fiquei pensando, poxa, acho que isso não é pra mim mesmo, tal. Eu acho que tem que ter alguém que conheça, né? Alguém um QI indique na aviação, enfim. Eu realmente pensei nisso, mas logo a empresa estava precisando de comissários e logo me chamaram. Então não foi uma coisa assim que demorou 3 meses para aí eu fazer uma nova seleção, não. Eles logo chamaram de novo essas pessoas que, por exemplo, eu tinha passado em todas a seleção, no inglês, eu tinha passado em tudo. Eu só realmente fiquei na dinâmica em grupo por conta da minha postura, como essa entrevistadora havia me dito. Então eu participei de novo na seleção, fiz toda a seleção novamente e aí naquela segunda vez eu passei. Mas eu fiquei sim um pouquinho triste, eu fiquei desanimada e eu achei que eu ia ter que ter um coringa aí, uma pessoa que eu conhecesse na aviação, e na verdade eu me enganei, porque logo depois eu participei, foi coisa que de um mês mais ou menos, logo eles me ligaram de novo para participar e aí deu tudo certo. Então era pra ser também, né? Quando é pra ser, é pra ser. Então Wesley foi isso, me desmotivou, assim, eu fiquei triste, claro, mas não foi uma coisa que me fez desistir. O Abner, beijo Abner, ele perguntou como que eu conciliei a faculdade e a profissão. Abner, a tua pergunta é bem legal, porque não foi só você que fez, eu anotei seu nome, mas essa pergunta se repetiu ao longo de alguns vídeos. E realmente não é uma coisa fácil. Hoje em dia tem a faculdade a longa distância, que você faz uma vez por semana, né, presencial, enfim. Mas na época que eu fiz, não tinha muito, isso daí não era muito comum. Então eu me formei em 2006 e realmente eu fiz voando e foi um pouquinho complicado porque você tem que correr atrás mais do que o normal. Então eu corri atrás da coordenadora do meu curso na época e mostrei pra ela que eu não tava ali de brincadeira, que eu não tinha caído de paraquedas, tipo, o que essa aeromoça, né, tá fazendo aqui num curso de ciências biológicas? Não tem nada a ver. Fosse ainda turismo, alguma coisa assim, mas não, era um curso que não tinha nada a ver, que é um curso que eu sempre quis fazer. Então foi um pouquinho difícil, mas assim, eu falo pra vocês que quando eles começaram a ver a minha coordenadora e os meus professores que eu tinha dedicação, que eu queria fazer aquilo, que eu não estava ali de bobeira, que eu não era uma garotinha mimada que meu pai estava pagando a faculdade, por exemplo. Não, eu estava trabalhando e nas minhas folgas eu corria atrás, eu mesma pagava a minha faculdade. Eles começaram a ver as minhas notas, que sempre eram notas muito boas, porque eu me dedicava muito, todo o tempo em hotel, na aeronave, eu estava lá lendo, estava estudando, então as minhas notas eram notas boas, meus trabalhos eram bons trabalhos, não era um Ctrl+C, Ctrl+V copiando as coisas da internet, não, eu fazia, eu me dedicava. Então eles foram vendo que eu não estava ali de brincadeira e isso me ajudou muito. E claro, eu contei com a ajuda dos colegas, enfim. Hoje em dia existe uma escala de estudante, digamos assim, você consegue pedir ao menos a semana de prova, então você leva o seu calendário da faculdade e na semana X que você tem prova, você consegue fazer, por exemplo, ou voos bate e volta, consegue focar um pouco as folgas nessa semana, enfim, é mais difícil, mas não é impossível. Eu sempre falei isso, não é impossível para quem quer, corre atrás e vai e faz as coisas, né? A gente sabe que é assim. Então foi um pouquinho mais difícil, mas eu consegui me formar e eu fiz o bacharelado e licenciatura, porque eu gostava muito da biologia, eu gosto muito da biologia, então eu fiz para que eu pudesse, de repente, sei lá,
ter uma carta na manga até, se eventualmente eu saísse da aviação, eu posso lecionar, eu posso fazer um concurso, né, professor, sempre a gente tem oportunidade, então eu fiz como primeiro por um amor à biologia, que eu sempre tive, e segundo, como uma carta na manga mesmo, caso eventualmente eu precisasse, eu tivesse que ter uma outra profissão, sei lá, eu pudesse ter uma escolha maior, né? Foi isso. O João Vitor, beijo João Vitor. Como foi a sua mudança de estado? Você tinha algum parente em São Paulo? Como foi a sua adaptação? Bom, também falo nesse vídeo aí, mas foi um vídeo bem antigo e talvez muitos que estão vendo o canal agora não tenham assistido. Eu não conhecia ninguém em São Paulo, eu sou de Curitiba, na verdade eu nasci em Araucária, que é uma cidade do ladinho lá de Curitiba, né, mais interior, e sempre morei em Curitiba, minha família toda de lá, do Paraná, e eu não conhecia ninguém em São Paulo, por isso que eu falo que às vezes eu achava que eu tinha que ter um QI, um QI indique, porque nossa, entrar na aviação, morar em São Paulo, eu tenho que conhecer alguém, e na verdade no meu caso não foi necessário, então realmente eu não conhecia ninguém, foi complicado porque eu vim, não tinha ninguém em São Paulo, mas meus pais vieram comigo em 97, que foi quando eu fiz a seleção e comecei a trabalhar na TAM em novembro de 1997. Meus pais vieram comigo, aonde eu ia ficar. Em princípio eu fiquei num hotel, um hotelzinho assim mais simples, mas fiquei num hotel, mas por pouco tempo, porque no próprio treinamento da empresa eu já encontrei uma colega que era de Curitiba também, que a gente foi dividir o apartamento junto, mais uma menina, Daniela Machado, que estava entrando na Varig, a gente também se conheceu nesse hotel, no caso a Dani, a gente se reuniu e alugamos um apartamento e fomos dividir esse apartamento, moramos juntos durante um período. E foi muito legal, e foi assim que aconteceu. Então eu não tinha ninguém, foi difícil, meus pais voltaram para Curitiba chorando, e eu aqui tava rindo, porque nossa, eu sou uma aeromoça, meu trabalho é lindo e tudo mais, toda empolgada, né, com a profissão, e os meus pais, tadinhos, voltaram tristes lá, chorando por me deixar em São Paulo, assim, sozinha, teoricamente, né? Tudo bem que 5, 6 horas de viagem de ônibus, eu já estava em Curitiba, no caso, né, porque eu fui muitas vezes de ônibus para Curitiba, mas mesmo assim, né, era uma filha, mulher, que estava em outro estado e, enfim, foi um pouquinho complicado nesse sentido, mas eu acho que foi mais complicado, mais triste para os meus pais do que para mim, porque para mim era tudo uma novidade, né, tudo, e eu sempre fui muito independente e, enfim, foi dessa forma. E que mais? Eu separei mais uma pergunta. A Ana Bellini, beijo Ana, beijo pra você. Ela perguntou se eu tenho filhos e se eu pretendo ter filhos. Gente, todo mundo me pergunta se eu tenho filhos e como é ter filhos na aviação. Não, eu não tenho filhos ainda. Meu casamento é o segundo casamento, então no meu primeiro casamento eu não tive filhos por opção. Na verdade, eu vejo agora a minha sobrinha que tem 7 anos, eu só tenho uma sobrinha e ela brinca muito assim com bebê, de dar mamazinho, de dar papinha, de trocar fraldinha, e eu não brincava disso, eu brincava com Barbie, então meu negócio era Barbie, era os sapatinhos, era maquiagem, era trocar as roupinhas da Barbie, então a minha brincadeira era essa e escolinha, tanto que eu achei que eu seria professora, porque eu brincava muito de escolinha, como a maioria das meninas. Então, meu foco nunca foi assim de mamãe, não sei porque talvez a minha criação foi diferente, porque meus pais sempre trabalharam. A minha mãe tinha 2 empregos, então eu fui para a escolinha, para o maternal, eu fiz maternal, pré-1, pré-2, pré-3, primeira série, já entrei antes, porque naquela época
dava para entrar. Minha mãe é bibliotecária, mas ela trabalhou muito tempo como professora e ela foi coordenadora de uma escola, e assim eu consegui entrar na primeira série com 5 anos. Então eu fiz lá desde o maternal, eu tava em escolinha. E o meu irmão, que é 8 anos mais velho do que eu, ele acabava cuidando, me criando praticamente assim na minha adolescência. A gente ficava sozinho, os dois. E foi muito bom porque eu fui uma pessoa muito independente, muito cedo, desde muito cedo, e eu acho isso muito legal. Então eu nunca tive aquele sonho de mamãe, de bebezinho. Na verdade, eu nunca quis ter filhos. E aí eu casei de novo, me casei uma vez, separei, aí casei novamente. E eu confesso que às vezes eu quero, às vezes eu não quero. As mamães vão me falar, nossa, ela é super egoísta. Me julguem, mas não sei, às vezes eu quero, às vezes eu não quero. Eu acho que muitas mulheres acham que você ser mãe é o ápice. Você só vai ser feliz se você for mãe. Eu não tenho isso no meu coração, na minha genética, digamos assim. Então tem momentos que eu quero, tem momentos que eu não quero, e eu já estou com 37 anos, então eu tenho que realmente decidir se eu quero ou se eu não quero. Mas hoje em dia, como eu tenho várias amigas que também fizeram um tratamento para engravidar e que resolveram ter filho com 40 anos, que está com a vida mais estabilizada, e aí fizeram uma FIV, que é uma fertilização in vitro, enfim. Não é uma coisa garantida também, mas o que eu quero dizer para vocês é que para mim nunca foi sinônimo de realização pessoal ser mãe. Eu acho que realização pessoal são as escolhas que você faz ao longo da vida, a tua vida profissional, é você deitar a cabeça no travesseiro com uma consciência limpa, de não estar prejudicando o teu próximo, de estar bem. E eu confesso, gente, que eu sou um pouquinho egoísta em relação ao meu descanso, à vida que eu levo, super tranquila, tipo, quero viajar, tô de folga, quero viajar, dá na telha, a gente vai viajar. Então com filho é tudo diferente. Eu sei que você tem que criar uma rotina porque a criança precisa de rotina. Então eu confesso que às vezes eu sou um pouco egoísta. Mas assim, eu tenho várias amigas que vão e têm filhos e contam às vezes só com a ajuda do marido, às vezes tem mãe próxima, às vezes tem sogra, enfim. Eu acho super errado, não julgo quem faz, mas assim, eu não gostaria, pra mim, tipo, ter um filho pra minha mãe criar. Não, a minha mãe já fez a parte dela, ela trabalhou muito, ela me criou meu irmão, nos deu tudo que foi possível e quase impossível para ela fez. Então eu acho muito injusto eu ter um filho e dar para minha mãe criar, ou dar para minha sogra criar. Então, absolutamente, não faria isso. Enfim, quero e não quero, entendeu? É isso que eu falo. Mas para as mamães, as mulheres que são super empolgadas e que tipo, depende da minha felicidade de ser mãe. Eu tenho várias amigas assim, que já conversamos e falamos, nossa, se eu não for mãe, eu vou ser uma mulher infeliz pro resto da vida. Existem mulheres assim, né? E eu respeito, eu acho que cada um, a base de tudo é o respeito, é você, né, respeitar a opinião do outro e pronto. E realmente fizeram tratamento, então aí com seus filhos, algumas são até com gêmeos, porque daí quando se faz um tratamento a chance de vir gêmeos é muito grande, né? Então estão aí felizes da vida, realizadas, e enfim, eu acho que é um amor realmente incondicional que não tem como explicar. E dá para levar com aviação, sim. Claro, você tem que ter um pouquinho de desapego. Eu acho que se você for assim muito coruja, talvez você tenha que mudar de profissão. Mas de maneira geral, eu tenho várias amigas que têm filhos. E não tem um só, tem mais de um. E se dão super bem, claro, lidam com a saudade, com essas coisas. Mas aí tem Skype, a tecnologia tá aí pra se ver, se falar toda hora, né? E enfim, não é uma coisa tipo, ou eu vou ser comissária ou eu vou ser mãe. Não, você consegue conciliar as coisas juntos, né? E desde que te faça feliz.
Bom, gente, para não ficar tão enorme, eu vou encerrar o vídeo por aqui, que essas foram as perguntas realmente que mais me fazem, tanto no Face. Nossa, essa de filho, de ter filho, me fazem horrores no Face, no YouTube. Então eu falei, vou responder as que mais fazem. E se vocês têm alguma outra dúvida e queiram saber sobre alguma coisa particular, né, da minha vida, coloque aqui nos comentários e a gente se vê e eu respondo no próximo vídeo com certeza. Beijo pra vocês, obrigada por assistirem, obrigada pelo carinho, obrigada por todos que sempre mandam mensagens. E esses dias eu fui na caixa postal e já recebi várias cartinhas de vocês e eu vou falar no próximo vídeo e mostrar com toda certeza, tá bom? Beijo pra vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.